Olá, o programa Amanhecendo na Graça de hoje está com um tema importantíssimo. Hoje nós vamos estar falando a respeito da dificuldade de se fazer a obra de Deus tão jovem, é isso mesmo. E não estou aqui recebendo nos estúdios da RIT a presença do pastor Edilson José, da cidade de Nobres, ele é da Igreja Internacional da Graça de Deus. E também, para estar falando um pouquinho a respeito desse tema, o pastor Admir Júnior, da cidade de Juína. Você não pode perder a programação de hoje. Hoje nós também temos o quadro Curiosidade com ela, Sheila Arruda, os cuidados de uma pele oleosa, você não pode ficar de fora, tá bom? Muita coisa boa, muita informação, muito entretenimento, a sua participação também no 9937-5701. Não deixe de participar, a sua participação é de suma importância pra gente. Não desligue o seu televisor, não saia daí, porque o programa Amanhecendo na Graça desta terça-feira está no ar. Muito bom dia, você de casa, bom dia, amigos da programação. Olha, Deus abençoe grandemente a sua vida. Quero agradecer a todos que acompanham a programação Amanhecendo na Graça, que Deus possa abençoar grandemente. Muito obrigado pela sua participação. Todas as manhãs está ligadinho junto com a pastora Janaína Cristine no nosso programa Amanhecendo na Graça. Quero mandar beijo para você, isso mesmo. Aos amigos de Terezinha, Piauí, que está ligadinho no programa Amanhecendo na Graça, Deus abençoe, através do Rádio Evangelho, www.radioevangelho.com.br. Quero mandar um abraço também, é o Ilma da Espanha, né, João? É isso? A Ilma da Espanha que está acompanhando a nossa programação. Se vocês quiserem mandar a selfie novamente, da onde vocês estão assistindo, pode mandar a sua selfie, que nós vamos estar registrando a sua participação aqui, tá bom? Quero mandar um abraço também ao Mr. Pingo de Brasília. Beijo, querido, que Deus abençoe. Aos nossos amigos também aí de Brasília, aos amigos também ali de Rondonópolis que está acompanhando a programação. Essas pessoas que eu vou falando é porque falam com a gente ali também no nosso grupo do programa Amanhecendo na Graça e também no meu particular, telefone particular, tá bom? Beijo pra todos vocês. Amigos aqui de Cuiabá, de Várzea Grande, você de perto, você de longe. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Bate minha cabeça. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. E hoje eu vou estar falando a respeito de um tema importantíssimo, né? Muito importante. Para você que é jovem, você que se diz pastor, e as dificuldades de se fazer a obra de Deus tão jovem. Meu Deus do céu, estou enfrentando tantas dificuldades. E para estar sanando essas dúvidas, para estar respondendo algumas perguntas, eu trouxe eles aqui, pastor Admir Júnior e o pastor Edilson José. Bom dia, pastores, seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, pastora Janaína, bom dia, amigos de casa. E nós estamos aqui com esse tema muito interessante e é sempre uma satisfação, uma alegria muito grande poder falar de assuntos como esse. Ainda mais aqui com a pastora Janaína, pastor Admir Júnior, nosso trabalho e nossos amigos da obra de Deus. Bom dia, pastor. Bom dia, pastor. Muito bom dia, pastora Janaína. Tá nervoso não, né, pastor? Não, tranquilo, graças a Deus. Bom dia, amigos de casa, bom dia, Cuiabá, Várzea Grande. Onde você estiver, pode ter certeza que Deus assim vai abençoar. Programa hoje especial, estamos aqui tratando esse assunto e creia, né, ao que você precisa. Talvez você diz, pastor, eu preciso muito dessa orientação, pois eu creio, né, quero fazer, eu desejo fazer a obra de Deus. Creio então que Deus assim vai falar o seu coração. Que maravilha, gente. E aí, conta pra gente as dificuldades, esse tema importantíssimo nos dias de hoje. Muitas pessoas ingressando no ministério, muitas pessoas fazendo a obra e não esperam as dificuldades. Conta um pouquinho pra gente a respeito das dificuldades de se fazer a obra de Deus. Olha, pastor, eu creio o seguinte, nós estamos vivendo um outro tempo. Nós estamos aqui falando de várias gerações. As dificuldades que eu enfrentei no meu tempo, com certeza são diferentes de hoje. Porque o evangelho cresceu e hoje as pessoas encaram o evangelho de uma forma diferente. Eu lembro quando eu comecei, digamos assim, na igreja, comecei com 12 anos. E 12 anos? 12 anos. Já ingressou no ministério com 12 anos? Não como pastor, mas iniciando. Já estava ali morando na igreja? Não. Estava começando. Como obreiro? Exatamente. E aí o que acontece foi o seguinte, a minha avó, na época, ela veio do Alagoas e olha só o que era. A minha avó, ela era uma feiticeira. Minha avó era uma macumbeira, feiticeira. Meu Deus do céu. E aí um dia o pastor Zé Maria, chegando
em Cáceres, que é a cidade natal. Ele fez uma chamada, passou na televisão, disse: ó, você, feiticeiro, macumbeiro, isso e aquilo. E a minha avó decidiu: eu vou lá nessa igreja, vou ver o que esse homem tem a dizer para mim. Chegando nesse dia, ela tomou a decisão. E tomando a decisão, ela nos levou para a igreja, e aí a gente foi conhecendo o evangelho. Então, as pessoas na nossa cidade nos conheciam de uma forma diferente. Lá, o terreiro da Dona Nazaré era o nome dela. Meu Deus. Então, aí imagina, como é que um jovem que morava naquela casa, o terreiro era na sala. Então, como é que esse jovem poderia ser um pastor, um obreiro? Então, eu encontrei dificuldades como essa, de adaptação, as pessoas verem você de uma forma diferente. Né? Porque eu chegava lá: fala com o menino lá do terreiro, olha que coisa diferente. E hoje não, hoje o evangelho é diferente. Hoje, infelizmente, para algumas pessoas, leva o evangelho até como status. Né? E eu não sei, pastor Admir, e o senhor, pastor as dificuldades Admir? No começo também. Sempre, pastor, é verdade. Como o pastor tá falando, comecei também cedo. Com quantos anos, pastor? 11 anos, né, comecei a ser obreiro, 11 para 12 anos, né, fazendo a obra de Deus. Igual ele falou, também foi através da minha avó, né, ela já era obreira da igreja, né, ajudava na obra de Deus, e assim também Deus colocou no coração para fazer a obra de Deus. E de lá para cá, como a gente tem sempre dito, né, estamos aí, como só, né, apesar do tema, nós estamos nesse tema, não é fácil. Não é mar de rosas, não é, nós exato. sabemos. Verdade. E tem renúncia? É necessária a renúncia? Eu estava falando sobre isso no último domingo. Quando Cristo chamou o Simão, ele deixou o barco, ele deixou tudo. E Teve diz que a palavra, renunciar, exatamente. Né? E a Bíblia diz que tem que deixar pai e mãe, tem que amar ele em primeiro lugar. A maior coisa é renúncia. Se você quer fazer a obra de Deus, se você, jovem que está acompanhando aí, fazer a obra de Deus é você deixar tudo. É claro que você não vai deixar de amar teu pai, tua mãe, você não vai deixar de ter a sua vida. Jesus, por exemplo, tinha vida social, ia em casamento, mas ele tinha seu ministério, como nós temos nosso ministério. Nós podemos, por exemplo, né, podemos ir ao shopping, podemos ir a um casamento, podemos ir numa rede de fast food, nós temos nossa vida, mas nós temos um ministério. Nós temos que levar a palavra, e a renúncia é tão grande. Por exemplo, nós como pastores, nós não temos feriado, não temos, por exemplo... Feriado, né? Que coisa, né? Que isso, né? Que isso? É sua. Quer dizer, por exemplo, tivemos aí Dia das Mães, Dia dos Pais, e nós renunciamos tudo isso. É claro que no dia nós ligamos: pai, te amo, mãe, mas a renúncia é importante. Porque nós estamos indo atrás de almas, de pessoas, famílias, que têm outros pais e outras mães. Então eles renunciaram. O apóstolo Pedro, né, o Simão, ele não renunciou só ao barco, ele renunciou, digamos assim, a sua cooperativa de pesca. Ele era casado, tinha uma sogra, então ele teve que deixar a esposa em casa, a sogra, digamos que ele tinha filhos, deixou os filhos e foi caminhar com Jesus. E foi 3 anos, né, caminhando com Jesus, e depois da morte de Jesus, ressurreição, o ministério continuou. Então, eu creio que é isso, né, pastor Admir? A renúncia é importante. Renúncia é importante. E lembrando, pastor Janaína, também, que no começo sempre haverá o quê? Muitas vezes a rejeição, né? Sim. A rejeição, entendeu? Então, muitas pessoas, você aí, jovem, que está com o coração, fazer a obra de Deus, no começo vai ter isso, mas você tem que colocar no coração realmente o que você quer, o que você deseja dentro de você. Pois por causa da idade, muitas pessoas olham assim: mas esse menino, o que ele tem para me passar, essas coisas. Não coloca muita credibilidade, exatamente. Né? Então, né, você que está aí com o coração, né, não deixa isso entrar, não deixa. Né, porque ao passar o tempo, as pessoas vão reconhecer verdadeiramente, né, o dom que Deus te deu para fazer a obra de Deus. Pastor. Que maravilha. Gente, e aí? Eu queria que vocês dessem uma mensagem para essa pessoa que está acompanhando. Tem muita gente acompanhando a programação, o programa Amanhecendo na Graça, muitos jovens. Ontem estavam me pedindo: pastora, quando terminar, manda o link para mim. Muitos jovens acompanhando mesmo a programação, porque eles não sabem. É muita renúncia, mas espera aí, eu preciso renunciar tudo isso mesmo para fazer a obra de Deus. Fala um pouquinho pra gente, dê uma mensagem para esse jovem que está passando por essa situação, não quer renunciar para fazer a obra de Deus. O que ele precisa fazer, pastores? Pastor Edilson. Olha, eu me lembro da história do jovem rico agora. Ser amigo de casa, ser jovem, independente da idade. A Bíblia nos mostra histórias de jovens que começaram a reinar muito cedo, começaram no ministério. O jovem rico teve a oportunidade
de andar com Jesus. Ele perguntou para Jesus o que ele precisava. E ali nós vemos claramente que Jesus diz a ele: vende o que tens e me segue. Nós vemos lá na frente que a intenção de Jesus não era tirar nada dele, mas lhe ensiná-lo que renunciar é o começo de tudo. Você pode conhecer a palavra de Deus, você pode conhecer o amor de Deus, mas se você não estiver disposto a renunciar, você não vai poder andar com Jesus. Então renunciar é importante, renunciar a um prazer, renunciar a um desejo, saber esperar que as coisas vão acontecer no tempo certo. Como o pastor me disse, nós vamos ser vistos de forma diferente pelas pessoas. Verdade. Imagina aquele jovem, talvez as pessoas que estivessem do lado dele, né, ouviram, digamos, Jesus falando para ele: vende o que tens. Algumas pessoas poderiam dizer: olha, mas isso é loucura, você abrir mão do que você tem para seguir Jesus, para com isso, você está jovem demais ainda. Você ir para a igreja? Não, vai curtir a vida. Eu digo para você, com 12 anos eu conheci Jesus e chega uma fase, pastores, que eu cheguei a pensar em largar os estudos. Eu falei assim: vou largar, eu quero Jesus 100%. Mas eu descobri que sem conhecimento, sem estudo, sem aplicar também na sua vida pessoal, você não tem como fazer a obra de Deus. Então você tem que abrir mão de algumas coisas e tem outras que são prioridades. Porque a obra de Deus, ela precisa ser levada a sério. Renúncia é importante. O jovem rico poderia ter uma história brilhante andando com Jesus, mas ele não renunciou. Então renunciar é importante. Que maravilha. E o senhor, pastor Edmir, qual é a mensagem que o senhor deixa para esse jovem que está acompanhando a programação, quer ingressar no ministério, quer fazer a obra? Temos gente da nossa igreja, gente também de outra denominação que acompanha a nossa programação. Qual é a mensagem que o senhor deixa para esse jovem que ele quer fazer, mas não quer renunciar? Pastora Janaína, como está escrito lá no livro 1 Timóteo, no capítulo de número 3, dizendo: esta é uma boa palavra, ou palavra fiel. Aí ele diz assim, ó: se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Se alguém deseja o pastorado, excelente obra deseja. Então, amigo, você que está em casa, você jovem, você que está aí no coração dizendo: não, eu quero fazer a obra de Deus. Excelente obra você deseja. Assim como nós temos dito, nós temos vários jovens, né, no ministério, falando ao qual nós pertencemos, a qual está aí desenvolvendo, colocando no coração. E você que deseja entrar também, coloca isso no coração. A palavra fiel é esta: aquele que deseja o pastorado deseja coisa boa. Então você que está em casa, né, acredite, não, eu tenho que firmar, eu tenho que colocar no coração de amar Jesus, porque fazer a obra como o pastor disse, é se lançar totalmente aos pés do Senhor, fazendo a vontade dele e aprendendo sempre a ser servo, aprendendo sempre a servir de coração, servir de todo o seu coração, e você irá bem. Então, o recado nesta manhã para os amigos que estão em casa é: se você deseja o episcopado ou o pastorado, boa obra você deseja. E você pode ter certeza que você será recompensado, pastora. Que maravilha! Você que acompanha a nossa programação, está recebendo aqui nos estúdios da Richa a presença do pastor Admir Júnior, da cidade de Juína, e também do pastor Edilson José, da cidade de Nobres. Daqui a pouquinho eu volto com eles, tá bom? Você que está aí dizendo: pastor, aí a curiosidade de hoje, o que será? O que vai acontecer? Também estou curiosa para saber. Os cuidados da pele com Seilarruda, né? Não é Seilarrula não, é Seilarruda. Deus me livre. Né? Vamos com ela, a curiosidade, já retorno com todos vocês. Olá, bom dia. Nós estamos aqui com mais um quadro de curiosidades para você no nosso Amanhecendo na Graça. E hoje nós vamos falar sobre cuidados essenciais com a nossa pele. Isso mesmo. Mais importante ainda é que nós vamos falar da nossa pele oleosa. O nosso clima de Cuiabá pede um cuidado essencial, ok? Vamos lá, vamos aprender sobre os cuidados da nossa pele. Então, nós estamos aqui hoje com a Heloísa e ela vai nos falar como cuidar da nossa pele todos os dias. Quais os cuidados, Heloísa, que nós temos que ter com a nossa pele? Bom, todos os dias, né, tem os cuidados essenciais para todos os tipos de pele, independente se ela seja oleosa, seca, mista, que são alguns passos, né? A gente precisa higienização, esfoliação, tonificação, hidratação e o principal, né, por conta do nosso clima, é o fator de proteção solar, que é o protetor solar ou bloqueador solar. Na pele oleosa, que o nosso clima não favorece muito por conta do calor. Então, ele aumenta ainda mais essa oleosidade
Por outro lado, o clima seco também deixa a pele desvitalizada, certo? Então é fundamental esses cuidados todos os dias para que os poros eles fiquem mais fechadinhos, né? Porque as impurezas do dia a dia, junto com o calor, que aumenta a oleosidade, tudo isso faz uma obstrução dos poros e aumenta a chance de acne. Então, Heloísa, o nosso banho do dia a dia, que a gente tem todos os dias, pela manhã, à tarde, à noite, só ele é suficiente para deixar a nossa pele limpinha? Não. O uso do sabonete de corpo não é o mesmo para o sabonete de rosto, né? Ele deve ser um sabonete ou um esfoliante ou um sabonete mousse esfoliante, um gel de limpeza separado, porque ele contém os ativos ideais para tipos diferentes de pele. Então, Heloísa, com os cuidados para a pele com as pessoas jovens e com as pessoas que a idade já vem se avançando, tem que ser diferente? Sim, no caso, desde jovem você deve cuidar da pele para você prevenir o envelhecimento da célula. Então, esses cuidados são desde essa higienização diária, que já vai prevenir que você tenha o acúmulo de toxinas, que vão fazer um envelhecimento maior da pele. A falta do protetor solar também, né? Destrói o colágeno. Então, a partir do momento que você começa, desde jovem, cuidar da pele, prevenir, com certeza, né, com a idade mais avançada, você já não vai ter sinais de envelhecimento como pessoas que não cuidam normalmente. Entendi. E o mesmo creme que eu uso, por exemplo, o meu esposo pode usar, os meus filhos podem usar, ou cada um tem que ter um creme diferente? Cada um deve ter os cuidados diferentes com a pele. Muitas vezes acontece de o filho ter o mesmo tipo de pele do pai ou da mãe, aí sim os cuidados são iguais. Mas isso tem que ser feita uma avaliação para definir quais seriam os melhores produtos, até porque entra na questão da idade, né? Os jovens têm a pele mais oleosa por conta dos hormônios, que já não são mais os mesmos de quando você já tem uma idade mais avançada. Entendi. E você tem uma receitinha pra gente caseira que eu posso fazer em casa, que a dona de casa que está assistindo também pode fazer? Sim, temos. Tem uma receita bem legal e simples para fazer, onde o ingrediente todo mundo tem em casa. Açúcar refinado com sabonete neutro. Mistura, né, uma colherzinha de chá de e uma colherzinha de chá, ou aproximadamente a quantidade que vai formar uma pastinha, onde ele vai ter grânulos que vão fazer uma esfoliação mecânica. E são ingredientes neutros que não vão prejudicar a pele oleosa, pelo contrário, vai ajudar já a iniciar um controle dessa oleosidade, que é fundamental essa higienização. Você vai aplicar para nos mostrar agora, né? Isso. Então aqui é a mistura do açúcar refinado com sabonete neutro, de preferência glicerinado, e vai aplicar sobre a face. A esfoliação não deve ser feita com uma pressão muito forte na pele. Muitas vezes a pele oleosa já vai apresentar algum tipo de acne, então pode acontecer uma lesão nessa acne que não é interessante. Então deve ser feita uma esfoliação com uma pressão leve. Então, esse foi a nossa curiosidade de hoje. Você teve uma dica aí super importante, como cuidar da sua pele todos os dias. E aí você teve uma receitinha bem básica com aquilo que você tem na sua casa: açúcar e sabonete líquido, e também uma hidratação da pele, que é um talco, mel e leite. Com todas essas receitas, com certeza você vai ficar cada dia mais linda. Esse foi o nosso Curiosidade e até a próxima. Estamos de volta falando a respeito de um tema importantíssimo, as dificuldades de se fazer a obra de Deus tão jovem. E eu quero saber, né, existe uma idade certa para se fazer a obra de Deus? Olha, pastora, eu creio que a obra de Deus, o ID de Cristo é para todos.
Mas o jovem, ele tem que estar ciente do que é certo e do que é errado. Ele tem que ter uma experiência com Deus. Como é que você vai falar de algo que você não conhece ainda? Então você tem que se aprofundar. Você quer falar de Deus, você quer ter um ministério? Busque um encontro com Deus, um relacionamento com Deus. Quando eu fui conversar com o pastor, eu tinha 12 anos, e até inclusive é o pastor Eliseu, que hoje está em Tangará da Serra. Com 12 anos eu fui, pastor Eliseu, eu quero ser obreiro, quero fazer a obra de Deus. E ele falou, vamos sentar, vamos conversar. Olha, você está jovem, você tem 12 anos, eu vejo você realmente tem algo para fazer. Mas vamos fazer o seguinte, vamos esperar mais uns 2, 3 anos, vem para cá, vem participa do grupo jovem, me ajuda aí. Colocou só para interagir ali. Interagir. E é preciso interagir. Por exemplo, se eu agora não confundir, mas o Elias, ele tinha o Eliseu. Exato. Né? E o Eliseu interagiu muito bem. O Eliseu aprendeu, recebeu a capa, o ministério. Mas aí teve o outro, que foi o Geazi. O Geazi já não interagiu. O Geazi ele não mergulhou naquela unção. Poderia ter unção tripla na vida dele, mas ele não mergulhou naquilo. Então eu creio que não tem uma idade certa, mas tem que ter um relacionamento. Tem que ter uma intimidade com Deus. Para você falar de Deus, você tem que conhecê-lo. Você tem que se envolver com Ele. Não é, pastor? Nós nos envolvemos com Deus e hoje nós estamos aqui porque Deus tem nos dado condições de falar da graça dele e do amor dele. É verdade. Pode falar, pastor. Sim, como tem dito, exemplo, eu comecei, pastor Janeiro, com 15 anos, né? A primeira igreja foi na cidade de Nortelândia. Né? Com 15 anos já começou a pregar? 15 anos pregando, né? Através do meu tio, que ele é pastor também, faz parte do ministério, né? Ele nos levou para o auxiliar e ele nos entregou essa responsabilidade com 15 anos, na cidade de Nortelândia, né? Onde nós íamos ali, ministrava a palavra. Lembro até hoje, né? A igreja ficava ali em frente à praça ali, né? Principal da cidade de Nortelândia. Então, é isso, né? A idade é como o pastor disse, né? Quando o jovem começa a ter o entendimento, colocar no coração, não, realmente eu quero fazer, não olha, como eu sempre digo, não olha. Talvez você tenha, mas eu sou muito novo, essas coisas, não, coloca no coração, não, eu vou lá, Deus vai colocar as palavras nos meus lábios, e eu vou falar aquilo que Deus colocar no meu coração. E Deus, ele vai honrar, com certeza. Que maravilha. E pastor, como que o senhor teve a convicção do chamado do senhor? Aquela convicção, não, Deus me chamou, vou ingressar. Como que foi? Foi uma visão, alguma coisa? Como que foi? É interessante. Eu já disse uma vez aqui no programa. Exatamente. Na igreja, eu levei os alunos, né, os alunos da escola, na igreja, num final de ano de ação de graça. E o pastor Anderson, nosso líder estadual, né, fui obreiro dele, ele deu a bênção para os alunos. E naquele dia, ele abençoou todos, falou que vai ser um doutor e tal. Quando ele chegou, ele falou, Júnior, nem preciso falar. Lembro até hoje, essa foi o entendimento. E ele falou assim, o Júnior vai ser pastor. Ele deu a bênção. Depois daquele dia, né, Deus, ele começou o coração, ele deu aquela bênção. Eu recebi aquilo de Deus. Então, foi isso. No altar de Deus, ele deu a bênção e hoje nós estamos aqui para a glória dele. Que maravilha. Pastor Edilson José, o ID do Senhor é para todos ou Deus ele chama algumas pessoas específicas? Olha, eu creio que o ID é para todos. Todos nós temos que ir falar de Deus. Jovem, criança, adolescente, todos. Agora, o ministério é diferente. O ministério é um chamado que você vai apacentar pessoas. E apacentar ovelhas, você vai cuidar delas, você vai tratar delas. Nós somos pastores, nós estamos apacentando ovelhas, apacentamos. Mas você, amigo de casa, que talvez não tenha esse ministério, esse chamado, o ID é para você. E dizer às pessoas o quanto Deus fez na sua vida. O maior testemunho é o seu, é a sua história. A maior pregação é a sua história, é a sua vida. Tanto é que a Bíblia, eu imagino assim, dos evangelhos, os 4 evangelhos, foram testemunhos dos apóstolos. Eles viram, foram experiências que eles tiveram com Deus, e esses testemunhos dos apóstolos mudaram a nossa vida. Então o ID é para você, o ID é para nós, mas para algumas pessoas Deus tem um ministério a mais, o ministério de apacentar, o ministério de levar uma palavra que vai edificar. O pastor é aquele que trata a ovelha, né? Às vezes a ovelha está lá machucada, ferida, o pastor vem, pega aquela ovelha, trata. Eu imagino aquela ovelha, pastor Admir, que vai lá, digamos assim,
vai lá pro mato, pra sujeira, e o pastor vai atrás, aí vem, né, tá cheio de carrapicho, graveto, aí o pastor tem que ter aquele cuidado de tirar um pouquinho daqui, um pouquinho dali, e às vezes vai doer um pouco na ovelha. Aí o pastor tem que ter sabedoria, às vezes você não tem essa sabedoria, esse entendimento ainda, mas o ID é para todos. Que maravilha. E pastor Admir, fala um pouquinho pra gente a respeito de fazer a obra de Deus. Eu posso usar o sentimento ou fazer a obra de Deus é exercitar a minha fé? Fala um pouquinho pra gente a respeito disso. Sempre a fé. Você tem que viver pela fé, meu amigo. Viver pela fé, da certeza daquilo que você tem buscado. Se você agir pelo sentimento, você desiste. Você larga, você olha para a família, pai, mãe, eu vou voltar, isso não aguenta, essas coisas. Não, você tem que agir pela fé. Deus, o Senhor me chamou, o Senhor vai me capacitar, o Senhor está comigo, do meu lado, e eu vou vencer essas tribulações, essas lutas da mocidade. O Senhor é fiel na minha vida. Então, não age pela emoção, não, age pela fé. Age pela fé, e você assim vai crescer cada dia mais diante do Senhor, pastor. Que maravilha, daqui a pouco eu volto com vocês. E eu vou chamar um VT, é um VTzinho do pessoal do Som do Céu. Vou esse VT, né, do show do Anderson Freire, e já eu retorno com todos vocês. Vamos com esse VT. Estamos de volta, é isso aí, olha só, o pessoal do Som do Céu, é isso mesmo, né? O pessoal do Som do Céu, amanhã é quarta, quinta-feira, nós vamos estar sorteando ingresso para você que quer ir no show do Anderson Freire, tá bom? Não perca o programa Amanhecendo na Graça, com muita coisa boa, muita coisa bacana para você, não pode perder. Eu vou em intervalo comercial, vou em break rapidamente, já volto com pastores, tá falando um pouquinho mais a respeito das dificuldades, né, de se fazer a obra de Deus tão jovem, né? Quais são as dificuldades, eles enfrentaram as dificuldades. Daqui a pouco eu retorno com todos vocês. Vou esse break e já eu retorno. Livraria Manancial, um conceito em artigos cristãos, sempre recebendo os lançamentos de bíblias, livros, periódicos, Ministério da Dança e uma grande variedade de produtos para você presentear em qualquer ocasião. Livraria Manancial, o magazine do cristão. Rua Joaquim Murtinho, 319 Centro, em frente a Monbiju. Fone 3023-7733. Estamos de volta no programa Amanhecendo na Graça. Agora eu quero mandar beijo para vocês que estão participando da programação. Deixa eu ver aqui quem está participando da programação. Olha só, a Sila Jocilene Silva, a Dulcineia Erdilene está participando com a gente. Simone, Laura, beijo para vocês que estão participando. A Márcia também, a Seila Aguiar, Ventina está participando, a Clarice participando do programa Amanhecendo na Graça. A Cláudia também, a Neide Ribeiro, bom dia pessoal, bom dia pastora, tô ligadinha no programa. A Cleia, tema abençoado, muito edificante. Eva tá dizendo pastora, cheia de bênção. Deus abençoe. A Cris, bom dia, estou ligadinha no programa, muito bom o tema de hoje. A Cleia tá dizendo pastora, e quando o pastor... Eita, vou ficar até quieta nessa. Abençoado. Daqui a pouco eu pergunto pra eles, Cleia, só um momento. Que pena. A Valéria acompanhando a programação, a Cláudia acompanhando, a Arli também, Dona Arli. Beijo pra senhora, Dona Arli, né? Deus abençoe grandemente. Também nós temos a Bispa Elza acompanhando a programação. A missionária Creuza também acompanhando a programação. Beijo para todos vocês que estão ligadinhos na programação. Olha só, temos perguntas dos pastores. Olha a pergunta que a Cleia está dizendo. Gente, para você ligar, você pode ligar no 3321-7024, tá? Deixa eu ver aqui. Olha a pergunta, pastor, vamos começar pelo pastor Júnior. Pastor, olha a pergunta da Cleia, ela está perguntando.
Quando o pastor não visita suas ovelhas na enfermidade, isto é certo? O que o senhor tem para responder para essa mulher que fez essa pergunta, pastor? Bom dia, Creia. Olha, isso não é certo, porque a nossa missão é ir visitar, orar, abençoar a todos. E nesse momento, né, de dificuldade na saúde, aí que nós temos que colocar o coração de ir lá, orar, ministrar a bênção de Deus na vida dessas pessoas. Então, por isso nós temos esse ministério, né, pastor? Nos hospitais, em casa, né, aonde ela estiver, né, o pastor tem a obrigação. É ovelha, né? Ou também... Mas às vezes não dá no dia que a pessoa quer. Sim. Já aconteceu isso com vocês? No dia, não tem que ir nesse dia, porque... E não dava para ir nesse dia. Aconteceu isso com vocês? E a pessoa não entender? Sim, a verdade, por exemplo, Jesus, ele visitou a sogra de Pedro, a filha de Jairo, houve visitas. Mas a Bíblia fala que Jesus, quando foi avisado, por exemplo, de Lázaro, Lázaro estava enfermo, ele demorou 4 dias para chegar. Mas foi a hora certa, o milagre aconteceu. Então o pastor realmente deve cuidar das ovelhas. Mas você, amigo de casa, tem que entender que às vezes o pastor está cuidando de um rebanho todo. E às vezes, imagine, de um rebanho de 100 pessoas, 10 precisam do pastor ao mesmo tempo. Então o pastor tem que ter sabedoria para poder tratar de todos os assuntos, separar um tempo para cada um, mas o pastor não pode perder o contato com a ovelha. Tem que ligar, tem que conversar, falar da prioridade, mas deixar de visitar, deixar de cuidar da ovelha, não pode. Não. Tem que ter o cuidado pela ovelha. E, inclusive, o pastor existe por causa da ovelha. É verdade. O pastor está aqui para cuidar de você. É isso aí. Então vamos lá, gente. Pastor Edilson, pastor Admir Júnior. O pastor Admir já tá nervoso. Tô brincando. Olha só, pastor, eu queria... Eu tô vendo isso. É só bom, pastor. Eu queria que o senhor citasse uma dificuldade que o senhor enfrentou. O senhor disse, meu Deus do céu, eu enfrentei esse aqui, mas Deus estava comigo ali. Qual foi a maior dificuldade que o senhor enfrentou no ministério? Olha, eu vou dizer, a minha maior dificuldade foi alguns exemplos. Porque quando eu fui para a igreja, vários familiares meus também foram e se tornaram obreiros, só que deram um mau exemplo. E a minha família acabou vendo, por exemplo, meus pais não queriam de forma alguma que eu ingressasse no ministério, por causa de maus exemplos de algumas pessoas até da minha família. E pessoas também da obra que chegaram ao ponto de falar que eu não conseguiria. Teve uma vez que, digamos assim, 4 internos numa época me disseram assim, no dia que eu entrei, que o pastor Anderson falou assim, não, fica firme, vamos começar. Aí eu entrei de interno. No dia que eu entrei de interno, entrei no local onde os internos ficavam, eles olharam para mim e falaram assim, o que você está fazendo aqui? Eu falei, não, eu vou ser pastor. Aí falaram assim para mim, o pastor de mim, vou te dar uma semana você incentivo, vai né? desistir. Meu pai. Só que sabe o que acontece, pastora Janine? Eu entendo assim, que às vezes nós não precisamos de um sim, às vezes a gente precisa de um não. Verdade. Porque aquilo me impulsionou. Porque dentro de mim surgiu uma coisa assim. Eu dentro de mim disse assim, vocês vão ver. Eu vou mostrar para vocês que eu não vou durar uma semana. Eu vou mostrar para vocês que eu posso. E eu garanto, essas pessoas não estão mais no ministério, não estão na obra, não estão mais. E eu estou aqui. Que bom que para o senhor foi um incentivo, o senhor continuou, estava ali. Mas tem gente que, mediante a um não, mediante a uma palavra de derrota, uma palavra que não vai conseguir, ela desiste. E aí o que acontece? Você que de casa, nunca espere o elogio, às vezes, da pessoa que está ali diante de você. Reconhecimento. Não espere isso. Nosso reconhecimento é a graça de Deus em nossas vidas. Eu costumo dizer que o maior reconhecimento na vida de um pastor é ver Jesus operar na ovelha, é ver as pessoas curadas, vendo a pessoa tendo a vida transformada. Então nunca espere elogios, um sim, um aplauso, nada disso, nem procure isso. Procure a graça de Deus. Que maravilha. Pastor Admir, temos perguntas aqui, olha só. Muitos membros mais velhos não gostam de ouvir os pastores mais jovens, porque dizem não ter experiências de vida. Como agir mediante essa situação? E falando isso, já aconteceu. Aconteceu no ministério. Eu lembro de uma certa cidade, né, onde eu passei, e ligaram para o pastor. Aí, né, ligaram, não, nós não queremos ele, mas o que está acontecendo? Está falando alguma coisa e tal, errado assim? Não, porque ele é muito jovem ainda, muito novo, como e tal. Aí o pastor falou, aí até brincou assim, o Júnior, vou ter que colocar uma máscara minha no você para você ir lá e pregar. Imagina. Então a gente enfrenta isso, mas como eu falei,
é rejeição, entendeu? Pessoas que, por isso que eu digo, não olha para a aparência, não olha. O senhor começou com 15 anos? Fazendo, né? Fazendo a obra. E hoje o senhor tem quantos anos? Hoje eu estou com 26 anos. 26 anos. 26 anos, estamos Maravilha. aí, né, na fé. Então, por isso eu digo, não olha. Olha, né? Olha para o coração, o que ele tem para oferecer. Aquele jovem, ele vai orar, vai ministrar. É até engraçado, uma certa vez, né? Eu fui fazer uma visita, chegando na porta, né? A pessoa ligou, falou, pastor, vai fazer uma visita assim, assim. Falei, sim, estou indo lá. Chegamos lá, a senhora chegou lá da porta, mas é esse aí que vai fazer a oração. Imagina. Aí eu fiquei no coração, meu Deus do céu, mas vamos lá. Então, quando entramos, eu perguntei, aí, você quer a oração mesmo? Você quer, eu vim aqui ministrar a bênção? Aceito. Mas eu falei, meu Deus, agora honra. Começamos a orar, Deus manifestou o poder dele. E no outro dia, né, a família estava toda enferma. Aí no outro dia a pessoa foi procurar na igreja. Volta lá porque melhorou. Você vê? Então, não tenha medo. Às vezes, como eu falo, o espírito de rejeição, né, é muito grande quando você começa. Mas se você quebrando na sinceridade, no temor de Deus, você vai vencer. E nós sabemos que o poder não está na idade, sim na palavra dele, na né? Na palavra, então, quando a gente age na palavra, dá certo. E Deus sempre vai honrar. Né? Então, você pode ter certeza nisso, tá bom? Eu tenho uma história engraçada, também. Mas falando disso também, do ser jovem, a Bíblia diz Jesus, quando menino, ele estava no templo pregando para os doutores. Então, quem é sábio, ele recebe essa sabedoria que vem de Deus. Jesus, como criança, doutores paravam para ouvir. Então, às vezes, a pessoa não leva o jovem que está ingressando no ministério a sério. Eu estava um dia em Cáceres lá, e o pastor estava cuidando de assuntos importantes da obra de Deus. Aí chega uma senhora, por favor, obreiro, por favor, eu quero falar com o pastor, estou com um caso sério, a minha filha está em casa, está mal. E aí eu liguei para o pastor, a irmã está aqui, irmão, por favor, atenda ela aí, ore por ela. Aí eu cheguei na irmã e falei assim, irmã, olha, nós vamos orar, Deus abençoe a tua filha, orei por ela. Aí eu disse assim, irmã, vai que a tua filha está bem. Ela olhou assim para mim e falou assim, mas como assim que minha filha está bem? Eu quero falar com o pastor. Não, irmã, pode ir, vai lá. Deus já operou na sua filha. Não, o senhor tá, não vou. Aí ela acabou indo embora, porque o pastor não teve como estar lá. Mas eu disse, não, vai, irmã, Deus te abençoe. Quando ela chegou em casa, ela, depois nos contando testemunho, né, que chegou em casa, o milagre realmente havia acontecido. Ela foi na quarta-feira e ela contou, falou assim, eu vim aqui, tinha um guri aqui, e ó, a ousadia desse guri, mandou embora que minha filha já estava boa, eu queria falar com o pastor. Não é que eu cheguei em casa e minha filha estava boa? Olha só. Então, se Deus colocou uma criança, um jovem na tua frente, saiba entender que o Espírito de Deus usa o que Ele quer da forma que Ele quer. Que maravilha. E nós sabemos também que para estar falando a palavra de Deus, ministrando, vai lá, tem que ter uma vida de intimidade. Sem dúvida. Exato. Né? Intimidade é algo... Oração, busca, jejum. Exatamente. É isso. Daqui a pouquinho a gente volta com eles, tá bom? Vou ao intervalo comercial. Já retorno com o pastor Admir Júnior e também o pastor Edilson José aqui no programa Amanhecendo na Graça. Vamos lá, já retorno. Estamos de volta com eles aqui, o pastor Admir Júnior e pastor Edilson José, né, pastor Edilson José. Pastor Edilson, e hoje? A aceitação nos dias de hoje? Como que está sendo? O pessoal já aceita? Hoje está mais tranquilo? Fala um pouquinho pra gente. Hoje é diferente. O evangelho cresceu, as pessoas conheceram a palavra de Deus, deixaram o tradicionalismo, começaram a viver a fé. Hoje o evangelho é bem visto por toda a sociedade. Eu conheço a história de um rapaz que no currículo dele levou na empresa e o entrevistador perguntou, e sua religião, você é o quê? Eu sou evangélico. Isso já ajudou ele. Então o evangelho realmente tem mudado a vida das pessoas. E hoje em dia a facilidade de se encontrar a palavra de Deus através das mídias, inclusive o programa Amanhecendo na Graça, né, faz um trabalho maravilhoso na televisão, nas redes sociais, levando a palavra de Deus. O evangelho está crescendo, está mudando vidas. E as pessoas estão entendendo que a fé, a busca a Deus é importante. Realmente é importante, né? E é diferente hoje em dia. As dificuldades realmente mudaram, mas o evangelho está crescendo de uma forma maravilhosa, pastor. É verdade, pastora. Existe ainda, né, as dificuldades, mas né, comparado, né, no passado, vamos dizer assim, compara, não né, compara. E até mesmo, né, igual ele falou, é por geração, né? O que nós passamos, os outros, é totalmente diferente. Né? Então, nos dias de hoje, né, eu quero que você entenda isso, né, que tem as dificuldades, tem as lutas, mas
Deus é maior. Que maravilha. E para você que está em casa acompanhando a programação, acompanhou o programa Amanhecendo na Graça e você quer ingressar no ministério, quer fazer a obra, você que diz, pastora, eu quero ser um pastor, eu quero ser uma pastora, eu quero pregar a palavra de Deus verdadeiramente. E nós sabemos que não é só estar ali bonitinho pregando a palavra de Deus, tem atrás, né? Tem tudo isso, tem um processo, tem uma preparação, tem nos hospitais, tem ir para as ruas, aquela coisa toda. E às vezes a pessoa, ela vê tudo isso e ela desiste, né? Já passou pela cabeça de vocês de desistir, de parar, de peraí, eu não quero mais? Olha, eu vejo a história do Elias, né? O Elias, grande homem de Deus, venceu os profetas de Baal. E até grandes homens de Deus já pensaram em desistir. O Elias lá debaixo do zimbro, pedindo a morte, não sou melhor que meus pais. Todo mundo tem esse momento. Todo mundo chega a pensar em desistir. Mas o Espírito de Deus é tão maravilhoso. Isso é ter chamado, isso é ter ministério. Deus não te desampara. Deus vai te levantar a cada dia, a cada momento. Deus vai estar do seu lado, Deus vai enviar uma palavra, Deus vai colocar algo no teu coração. O Elias não desistiu, ele continuou o ministério, ele se levantou. Sabe, amigo, dificuldades no ministério, não só no ministério, mas em todas as áreas da vida, nós encontramos. Igual, eu faço analogia, igual uma luta no ringue de boxe. Você não tem que só bater, não é só bater, você também tem que aprender a apanhar às vezes, se defender. Então, você caiu, você levanta, deixa o Espírito Santo levantar você, pensar em desistir, às vezes sentir um momento de fraqueza. O próprio Cristo, chegando no Getsemane, né? Ele fez aquela oração, né? Se for possível, passe de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, seja feita a vontade do Senhor. Então é isso, meu Deus, faça a tua vontade na minha vida, me levanta, me ajuda, me sustenta, me instrua, isso é importante. É verdade. E o senhor, pastor, já passou pela cabeça do pastor Admir Júnior de parar, peraí, não quero mais, não tem um chamado, aquela coisa toda, mas vem lá Deus e fala novamente, levanta, opa, a caminhada é muito longa. É verdade. Com certeza existe, hein, pastora? Momentos assim que eu olho assim, mas será que isso é para mim mesmo? Será que a gente olha na palavra como o próprio menino Samuel, né? Você vê no meio ali dos filhos de Eli, do sacerdote, ele fez a diferença. É bom você fazer a diferença. Igual o pastor falou, ainda tem dentro da igreja, agora onde você talvez frequência, vai enfrentar, às vezes, pessoas falando, daí não é para você não adianta não, você não vai conseguir e tal. Lembra, igual o pastor comentando, né, aconteceu também. Dentro da igreja, falou, larga a mão, isso daí não dá futuro. Não dá futuro, falando desse jeito, não dá futuro, não larga a mão, né, vai fazer outra coisa. Mas não, coração ali, e sempre respeitando, tendo o temor de Deus, andando, né, o menino Samuel ali, como eu falei, no meio ali dos filhos de Eli, ele fez a diferença e foi reconhecido. Por quê? Tem um temor de Deus, anda na palavra, né, respeita as coisas de Deus, aquilo que Deus coloca diante dele, e assim Deus ele vai exaltando. Que maravilha. Hoje o senhor está na cidade de Juína, é isso? Isso, nós estamos lá ajudando, né? Estamos lá no trabalho, lá na cidade de Juína, cooperando, fazendo a obra de Deus. E graças a Deus, pastor, Deus tem nos honrado, temos levado a palavra e as pessoas têm entendido, compreendido e sendo abençoadas. Que maravilha. E qual é o endereço de lá, pastor? Olha, nós estamos ali na Avenida dos Jambos, 1770, próximo ali aos Correios, né? Desde já também vou mandar um abraço, o pessoal lá está acompanhando também, gosta muito da pastora Janaína, do programa Amanhecendo na Graça, que Deus abençoe. Então, Juína é a Avenida dos Jambos, 1770. Que maravilha. O senhor na cidade de Nobres, é isso? Nós estamos lá na cidade de Nobres, tem sido maravilhoso, o evangelho crescendo, as pessoas sendo abençoadas. Nós temos a alegria de levar esse ministério adiante, junto, é claro, com o missionário, R.R. Soares, que tem essa unção maravilhosa. Inclusive lá também as pessoas participam, assistem o programa através do Rádio Evangelho. Que provavelmente estão acompanhando o programa. Quero mandar um abraço para todos os nossos amigos em Nobres. Se você que um dia for passar por lá, nos visite. Nossa igreja fica bem localizada no centro de Nobres, na Avenida Getúlio Vargas, 2041. Você será bem recebido, será bem acolhido, porque essa é a Igreja da Graça, né? A Igreja da Graça realmente é um lugar de muita paz. Que maravilha. Nosso programa, infelizmente, chegou ao fim. Você que acompanhou a programação, eu queria que o senhor, pastor Admir Júnior, deixasse as considerações finais para essa pessoa que acompanhou a programação, ligou o televisor, porque ficou sabendo que o senhor ia estar aqui, gosta, admira o trabalho do senhor. Eu queria que o senhor deixasse as considerações finais para essa pessoa que acompanhou o programa. Tá certo. Pastora Janina, que Deus abençoe a todos que estão nos acompanhando, você de perto, você de longe. Tenha certeza, como é o tema de hoje, dificuldades vêm,
mas tenha o temor de Deus. Respeita as coisas de Deus. Você é jovem, você que deseja, você, né, vai vencer. Pode ter certeza disso, tá bom? Abraço a todos, que Deus abençoe em nome de Jesus. Senhoras, considerações finais, pastor? Eu quero agradecer a oportunidade de poder ter estado aqui com nossa equipe e agradecer você que acompanhou o programa, que seja esse tema possa ter sido muito produtivo e lhe ajudado a tomar as decisões certas. Que Deus ilumine os seus passos e que a graça de Deus esteja sobre a sua vida. Obrigado, pastora Janaína, pastor Admir Júnior, toda a equipe técnica da HIT, do programa Amanhecendo na Graça de Deus, e Deus abençoe. Que maravilha. Eu não posso deixar terminar o programa sem antes de falar com Gilmar Henrique. Deus abençoe, Gilmar, senão você vai ficar desesperado. E ele tem uma pergunta para o senhor, especialmente para o senhor. Oh, coisa boa. Ei, Gilmar. Olha só o que ele está dizendo. Deixa eu ver aqui, deixa eu pegar aqui. Pergunta para o pastor Júnior como é fazer a obra de Deus sendo um pastor tão jovem, com uma grande missão e não ter um auxiliar ou uma esposa. Pegou, pastor? Pegou, né? Pegou. É tranquilo, como eu falei, é com o Espírito de Deus. É o Espírito de Deus, né? Você, né? Na hora veio, né? Vamos dizer assim, ele ajuda, ele auxilia. Isso aí, né? Ele é o nosso auxiliar. É o Espírito Santo de Deus, ele nos ajuda, Gilmar. Ele nos dá força, nos dá sabedoria. Então, pode ter certeza disso, tá bom? E não é necessariamente uma presença é porque de o ministério, né? Deus nos deu o ministério, então, ali só tá para ajudar, auxiliar. Mas, né, como eu falei, é o Espírito de Deus que nos ajuda, que nos capacita. Então, se você tem o Espírito de Deus, meu amigo, né, você tendo auxiliar ou não, você vai longe mesmo. Você vai longe com Deus. Tá bom, Gilmar? Deus abençoe. Que maravilha. Deus abençoe. Pastores, obrigado pela participação. Satisfação ter vocês aqui com a gente, tá bom? Obrigado. Deus abençoe. Obrigado, você que acompanhou o programa Amanhecendo na Graça, que Deus abençoe grandemente Deus abençoe grandemente a sua vida. E olha só, amanhã, é isso mesmo, amanhã estarei recebendo a pastora Rose Filiada. Ela estará falando a respeito da diferença entre cristão dos tempos da Bíblia e os cristãos ou cristão atuais, tá bom? É mais ou menos isso aí amanhã no programa Amanhecendo na Graça, você não pode perder. 7 horas da manhã a gente já tem um encontro marcado, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Obrigado pela sua companhia, todas as manhãs está aqui comigo no programa Amanhecendo na Graça, tomando aquele maravilhoso café da manhã, que Deus abençoe grandemente. Espero você amanhã nesse mesmo horário, nesse mesmo canal comigo, pastora Janaína Cristina. Que Deus abençoe e até lá. Da água que eu faço jorrar, você vai viver agora o sobrenatural. Vou fazer teu sonho hoje se tornar real. Seus olhos vão ver a porta que eu vou abrir e o meu poder derrama agora sobre ti. Tá preparado pra receber essa unção que agora vai descer? Não E Adriele, pra gente, comigo. visitar.